Até aqui nós analisamos o comportamento da velocidade no MR e o V. Agora vamos analisar também como variam as posições no MR e o V, como ocorre o deslocamento no decorrer do tempo. Observe a situação ao lado. Um homem deixa uma bola cair e tira várias fotos em intervalos de tempos iguais. Como o movimento da queda dos corpos aumenta a velocidade uniformemente, então cada uma das posições fotografadas tinha uma velocidade maior que a anterior. Assim, na foto estroboscópica montada ao final do movimento, vemos que a distância entre as posições aumenta gradativamente, pelo fato de a velocidade estar cada vez maior em cada posição. Outro exemplo que demonstra essa situação é na foto ao lado, quando uma bola é jogada para cima. Neste caso, a bola tem um movimento retardado para cima, ou seja, a velocidade diminui até uma altura de 1,2 metros a partir da posição de lançamento. Observe que a bola subiu 1,2 metros, mas até chegar nesse ponto, a bola percorreu distâncias cada vez menores em intervalos de tempo iguais. Podemos concluir, então, que no MUV, cujo módulo da velocidade varia uniformemente, a variação do espaço aumentará ou diminuirá em intervalos de tempo iguais. Observe que se construirmos um gráfico com esses valores do movimento para cima, temos um formato de parábola, o que significa que a função que rege as posições em função do tempo é do tipo exponencial, ou seja, as posições são proporcionais ao quadrado da variável tempo. Para encontrar a função da posição em função do tempo, vamos utilizar o conceito que vimos em movimento uniforme, que no gráfico de velocidade versus tempo, a área compreendida entre a linha e sua projeção no eixo do tempo é igual à variação do espaço. Numa análise inicial, sabemos que a área, neste caso, é a de um trapézio retângulo, cuja área é calculada como base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, a base maior é numericamente igual à velocidade final, a base menor é numericamente igual à velocidade inicial e a altura é numericamente igual ao tempo final. A nossa expressão da área do trapézio fica assim, então. Sabemos que a velocidade final é expressa por v igual a v0 mais a vezes t, que é a função horária da velocidade versus tempo. Substituindo velocidade final v por v0 mais a vezes t em nossa expressão, podemos reescrever a expressão assim. Agora vamos somar v0 com v0 na expressão dentro dos parênteses e a nossa expressão fica desse jeito. Multiplicando cada uma das parcelas pelo valor em evidência t, a expressão fica 2 vezes v0 vezes t mais a vezes t sobre 2. Distribuindo o denominador para cada parcela, a nossa expressão fica o seguinte. Multiplicando t por t e simplificando 2 do numerador com 2 do denominador na primeira parcela da nossa expressão, temos que ΔS é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Sabemos que a variação do espaço é a posição final menos a posição inicial. Então, substituindo na nossa expressão e passando a posição inicial S0 para o lado direito da equação, temos finalmente a função horária da posição versus tempo, que é posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Observe que essa função é uma função do segundo grau, como esse que você vê ao lado e que já deve ter visto em matemática. Como toda função do segundo grau, o gráfico é representado por uma linha no formato de parábola. E quem vai definir se a parábola é voltada para baixo ou para cima é o coeficiente a, que para este caso, em física, na função do MUV, é representada por α. Se a aceleração for positiva, a parábola é voltada para cima, e se a aceleração for negativa, a parábola é voltada para baixo. Eu comentei no vídeo passado que o sinal da aceleração é definido a partir de um referencial para o sentido do movimento, não é verdade? A aceleração é positiva quando o sentido da aceleração é o mesmo que o do sentido referencial do movimento. A aceleração é negativa quando o sentido da aceleração é diferente que a do sentido referencial do movimento. Bom, analisando o primeiro gráfico, quando a aceleração é negativa, o desenho do gráfico é uma parábola voltada para baixo.
Observe na simulação ao lado como se dá o movimento em acordo com o gráfico, pelo qual o veículo reduz a velocidade até chegar a um ponto máximo, no qual ele para, dá meia volta e segue no sentido contrário do que ele estava inicialmente, aumentando a sua velocidade. Podemos analisar o gráfico como o seguinte. No início, o carro diminui a velocidade e por isso o movimento é retardado. Mas o carro segue se movimentando no mesmo sentido do sentido adotado e por isso o movimento é progressivo. Quando o carro chega num ponto máximo da parábola, é o instante em que ele para, ou seja, a velocidade é zero. Para logo em seguida o carro seguir com velocidade crescente, mas no sentido contrário do sentido positivo do movimento, ou seja, movimento acelerado e retrógrado. No segundo gráfico, agora, a aceleração é positiva, ou seja, a aceleração sempre terá o mesmo sentido do sentido positivo do movimento. Observe na simulação ao lado como se dá o movimento em acordo com o gráfico, pelo qual o veículo reduz a velocidade até chegar a um ponto mínimo, no qual ele para, dá meia volta e segue no sentido contrário do que ele estava inicialmente, aumentando a sua velocidade. Podemos analisar o gráfico como o seguinte. No início, o carro diminui a velocidade e por isso o movimento é retardado, mas o carro segue se movimentando no sentido oposto do sentido positivo do movimento e por isso o movimento é retrógrado. Quando o carro chega num ponto mínimo da parábola, é o instante em que ele para, ou seja, a velocidade é zero, para logo em seguida o carro seguir com velocidade crescente, mas no mesmo sentido do sentido positivo do movimento, ou seja, movimento acelerado e progressivo. Outro ponto interessante a se observar é que em ambos os casos o movimento é acelerado quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Já quando o movimento é retardado, a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. E aqui acabamos com os detalhes desse assunto. Vamos agora para aplicações e exemplos simples dessas situações. Nesse primeiro exemplo, é pedido que se construa o gráfico da posição em função do tempo. Temos essa função dada na questão, s é igual a 1 mais 2 vezes t mais t ao quadrado. Antes de tudo, é importante pontuar que construir gráficos é um processo puramente matemático, mas o importante para nós na física vai ser a interpretação desse gráfico com relação ao movimento realizado. Então vamos lá. Para construir gráficos, vamos usar 4 etapas. Primeiro, identificar se a parábola é para cima ou para baixo, observando o sinal da aceleração. 2. Encontrar o valor do tempo e da posição do ponto mínimo, construindo a função horária velocidade por tempo, usando os valores dos coeficientes da função posição por tempo. 3. Encontrar o ponto no gráfico em que a linha passa pelo eixo das posições, que é o eixo vertical, observando o tempo independentemente da função. E 4. Encontrar os valores das raízes da função posição por tempo, que formarão um ou nenhum ponto interceptando o eixo do tempo pela linha do gráfico. Para calcular essas raízes, utilizaremos a equação de Bhaskara. Primeiro, vamos verificar se a parábola é voltada para baixo ou para cima. A aceleração na função sempre vai já estar dividida por 2. Então, se o coeficiente de t ao quadrado é 1, então a aceleração só pode ser 2, pois 2 dividido por 2 é igual a 1. Essa aceleração é positiva, portanto, a parábola é voltada para cima. Agora vamos calcular a posição em que a velocidade é igual a zero, ou seja, o ponto mínimo do gráfico. Para isso, vamos montar a função velocidade em função do tempo, que tem uma forma v igual a v0 mais a vezes t. Preciso substituir os coeficientes v0 e a pelos seus valores, dos quais posso encontrar na função s por t. Se a função s por t é no formato s igual a s0 mais v0t mais a sobre 2t ao quadrado, e a minha função é s é igual a 1 mais 2t mais t ao quadrado, então posso concluir que a velocidade inicial é 2 metros por segundo, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e a posição inicial é 1 metro. Sabendo disso, a minha função v por t fica v igual a 2 mais 2 vezes t. Em minha posição mínima, a velocidade é zero, então substituindo v por zero, temos que a expressão fica 0 igual a 2 mais 2 vezes t. Passo 2 para o primeiro membro da equação, que fica menos 2 igual a 2 vezes t. Passo 2
do 2 vezes t para o primeiro membro, dividindo, e fica t igual a menos 2 sobre 2, que resulta em t igual a menos 1 segundo. Bom, aí você pergunta, professor, o senhor disse que o tempo não pode ser negativo. E eu respondo, e não pode ser mesmo. Mas nesse caso, estamos calculando dados para a construção de um gráfico, e no final, retiraremos a parte do gráfico que apresenta valores do tempo negativos. Continuando. Após encontrarmos o valor do tempo igual a menos 1 segundo, vamos usar esse valor na função s por t, que fica s igual a 1 mais 2 vezes menos 1 mais menos 1 ao quadrado. Resolvendo cada multiplicação e potência primeiro, a expressão fica s igual a 1 menos 2 mais 1, que resulta em s igual a 0. Então, a posição em que a velocidade fica nula é na origem. Finalmente, o nosso ponto mínimo tem par ordenado menos 1 e 0. Agora vamos encontrar as raízes da função. Para calcular essas raízes, utilizamos a fórmula de Bhaskara. Encontrar raízes da função é encontrar os valores da variável independente, pelo qual a variável dependente é 0. Nesse caso, vamos achar os valores do tempo em que a posição é 0. Substituindo na função a posição s por 0, temos que 0 é igual a 1 mais 2 vezes t mais t ao quadrado. Usando Bhaskara, temos que o coeficiente de t ao quadrado é 1, o coeficiente de t é 2 e o coeficiente independente é 1. Resolvendo, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, temos delta igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Resolvendo a potência e a multiplicação, temos que delta é igual a 4 menos 4, logo, delta é igual a 0. A segunda parte de Bhaskara consiste no cálculo das raízes da função a partir da expressão t igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores de b, delta e a, temos t igual a menos 2 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Resolvendo a multiplicação e a raiz, temos t igual a menos 2 sobre 2, que resulta em t igual a menos 1. Ou seja, a função tem apenas uma raiz, que é no ponto menos 1 e 0. Observe que esse ponto está igual ao do ponto mínimo da função. Isso sempre ocorre quando encontramos o valor de delta igual a 0. Por fim, vamos encontrar o ponto em que a linha do gráfico corta o eixo das posições, que é quando o tempo é 0. E nesse caso não é necessário cálculo, pois é só observar o termo independente 1, que podemos expressar esse ponto como 0 e 1. Esse ponto será sempre um par ordenado pelo qual o primeiro valor é sempre 0 e o segundo valor é sempre o valor do termo independente. Agora vamos desenhar o gráfico. Primeiro é necessário um papel quadriculado. Desenhe o primeiro eixo, o eixo horizontal, e defina o tamanho de uma unidade nos quadriculados, que nesse caso vou colocar de 2 em 2 linhas. Deve ser feito o mesmo para o eixo vertical, então suas unidades serão desenhadas também de 2 em 2 linhas. Para o eixo vertical, teremos os valores para as posições em metro, e para o eixo horizontal, teremos os valores para os tempos em segundos. Vamos agora definir os pontos no gráfico. O ponto mínimo é menos 1, 0, então será menos 1 no eixo horizontal e 0 no eixo vertical, localizando o ponto nesse local traçado em vermelho. O segundo ponto é a raiz da função, que é exatamente igual ao do ponto mínimo. E como o ponto já foi marcado, a gente passa para o próximo ponto, que é o ponto da intersecção com o eixo vertical, que é 0 e 1. Ou seja, 0 no eixo horizontal e 1 no eixo vertical. Então o ponto será esse aqui marcado com outro traço vermelho. Para finalizar, vamos desenhar a parábola voltada para cima, passando por todos esses pontos, desse jeito aqui. Para finalizar, devemos desconsiderar toda a parte à esquerda do gráfico, pois é onde o tempo é negativo, ficando apenas esta parte que é mostrada quando o tempo é positivo, e está pronto o nosso gráfico. É claro que o que se é mais cobrado no Enem ou outros processos seletivos é a interpretação de gráficos. Então vamos resolver uma questão de interpretação simples de gráficos para exemplificar, e nas aulas extras resolveremos alguns problemas mais complexos. Nessa questão temos uma parábola voltada para baixo, então sabemos que a aceleração é negativa. Para encontrar a função horária da posição em função do tempo, usaremos conhecimentos da matemática. Para encontrar uma função quadrática a partir do gráfico, usaremos esta fórmula,
y é igual a vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são as raízes da nossa função. Vou adaptar essa fórmula representando os termos algébricos de acordo com as variáveis do gráfico. Em vez de y será s de posição e em vez de x será t de tempo. Primeiro vamos encontrar o valor do coeficiente a, substituindo os valores que estão no gráfico. Temos as raízes t' igual a 0 e t duas linhas igual a 8, além do ponto máximo da parábola, onde s é igual a 16 metros e t igual a 4 segundos. Substituindo esses valores na fórmula S é igual a A vezes T menos T' vezes T menos T duas linhas, temos 16 igual a A vezes 4 menos 0 vezes 4 menos 8. Resolvendo a conta entre os parênteses, primeiro temos 16 igual a A vezes 4 vezes menos 4. Resolvendo a multiplicação no segundo membro, 4 por menos 4 fica menos 16. E a expressão fica 16 igual a menos 16 vezes A. Dividindo ambos os membros por menos 16, a expressão fica 16 por menos 16 igual a A. Dividindo 16 por menos 16, temos o resultado A igual a menos 1. Agora podemos substituir apenas os valores fixos na fórmula S é igual a A vezes T menos T' vezes T menos T duas linhas, deixando apenas as variáveis S e T. Então fica assim: S igual a menos 1 vezes T menos 0 vezes T menos 8. Bom, T menos 0 é T, então fica S igual a menos 1 vezes T menos 8. Resolvendo o produto, temos S igual a menos 1 vezes T ao quadrado menos 8T. E multiplicando o menos 1 pela expressão nos parênteses, temos S igual a menos T ao quadrado mais 8T. Nessa função, podemos identificar o valor da posição inicial, que é 0, da velocidade inicial, que é 8 metros por segundo, e a aceleração, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Para finalizar esta aula, vou apresentar mais um exemplo, mas desta vez vamos deixar os cálculos de lado e interpretar o movimento representado no gráfico posição versus tempo. Observe que esse gráfico não é uma parábola, mas é uma mistura de várias parábolas, e portanto os movimentos são diferentes. Para interpretar esse gráfico com o conhecimento que temos, vamos separá-lo em algumas partes. Essa primeira, em vermelho, é parecida com uma meia parábola voltada para cima. A segunda, em azul, e a terceira, em amarelo, podem ser juntas uma parábola voltada para baixo, e a quarta, em verde, é uma meia parábola voltada para cima. A primeira e a segunda curvas representam um movimento progressivo, pois a curva segue no sentido positivo da trajetória, representado no eixo das posições. Logo, as velocidades nessas curvas são positivas. A terceira e a quarta curvas representam movimentos retrógrados, pois estão seguindo no sentido negativo da trajetória. Logo, as velocidades nesse trajeto são negativas. Com relação à aceleração, a velocidade na curva vermelha está aumentando, pois as distâncias entre as posições estão aumentando, e por isso é um movimento acelerado. Na segunda curva, a velocidade está diminuindo, pois as distâncias entre as posições em um mesmo intervalo de tempo estão diminuindo, e por isso o movimento é retardado. Na curva amarela, a velocidade está aumentando, pois as distâncias entre as curvas estão aumentando, e por isso o movimento é acelerado. Na última curva, a velocidade está diminuindo, pois as distâncias entre as posições estão diminuindo, e por isso o movimento é retardado. Neste gráfico, podemos comparar também os sentidos da velocidade com o da aceleração. Na primeira curva, a velocidade tem o mesmo sentido do sentido positivo da trajetória, e como o movimento é acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Na segunda curva, a velocidade tem o mesmo sentido do sentido positivo da trajetória, e como o movimento é retardado, a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade. Na terceira curva, a velocidade tem sentido contrário ao do sentido positivo da trajetória, e como o movimento é acelerado, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Na quarta curva, a velocidade tem sentido contrário ao do sentido positivo da trajetória, e como o movimento é retardado, a aceleração tem sentido contrário ao da velocidade.
Observe que não será possível encontrar uma função horária que determine todas as curvas juntas. Teríamos então uma função para cada curva. Bom, e por hoje é só isso. Eu deixei uma atividade na descrição desse vídeo. Resolvam para que compreendam e treinem a base sobre o MRUV. Façam também a leitura do livro didático sobre esse assunto. Tenham um bom dia e até a próxima.